Semana passada nós começamos essa nova série de mensagens e vamos estudar e ver alguns desses milagres que Jesus fez, mas eu gostaria que você tivesse uma expectativa de que os milagres de Jesus também são para hoje. E esse lugar é um ambiente de milagres. E se você veio aqui em busca de um milagre, eu quero declarar que você vai receber seu milagre hoje. Porque milagres acontecem todo dia. Em todo mundo, a todo momento estão acontecendo milagres. Porque o poder de Deus para liberar milagres já está sobre a terra, já está sobre nós. O poder de Deus está pairando nesse lugar em busca de um coração que creia, que deseje receber algo sobrenatural e que crer e que vai receber, porque Deus é bom para fazer aquilo que você pede. Em nome de Jesus, crendo, você já recebeu. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nós vamos ler o texto inicial de João capítulo 20, versículos 30 a 31. João capítulo 20, versículos 30 a 31, que diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Vamos ler juntos esse texto? Todo mundo lendo no telão com a mesma versão? Jesus realizou Vamos orar. Pai Santo, nós somos completamente dependentes do Senhor. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha e inunde esse ambiente, com um ambiente abençoado, fértil, propício. Que o nosso coração esteja conectado com o Teu coração, Senhor. Repreendemos agora toda distração, dispersão, todo espírito contrário. Declaramos que esse é o lugar onde o nosso ouvido espiritual está conectado à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, para que a gente ouça aquilo que Ele quer dizer à igreja hoje. Senhor, manifesta os Teus milagres nessa noite. Nós carecemos, Pai, há tantas pessoas aqui nessa noite que vieram em busca de um milagre, em busca de algo que eles não têm e que não sabem aonde procurar, porque só Tu podes dar. E nós cremos que Tu queres nos dar. Talvez sejam problemas físicos, doenças, enfermidades. Talvez sejam feridas na alma, doenças invisíveis, mas que doem. O Senhor é especialista em curar doenças da alma. Vem agora, Senhor, e derrama sobre Teu povo. Abençoa, Pai, cada um nesse lugar. Que cada um possa sair daqui com a Sua bênção. Saiam daqui abençoados, saiam daqui alimentados, encorajados, dispostos a servir ao Senhor e viver na Tua presença. E na Tua presença, diz a palavra, há abundância de alegria. Que esse lugar seja cercado por anjos de Deus. Enquanto o Senhor ministra cada um de nós aqui, alcançando nossa casa, nossos familiares, nós pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém.
Amém. Nós vimos, queridos, que a Bíblia Sagrada é um livro de milagres. A Bíblia Sagrada conta a história dos milagres. Milagres, a gente já viu também que não se explicam. Milagres são manifestações sobrenaturais de Deus sobre algo impossível. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus dos impossíveis. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Portanto, não existe limites para Deus. Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Nós temos debilidades, nós temos fraquezas, mas Deus é o Todo-Poderoso. Os impossíveis se tornam, então, a matéria-prima para o milagre. Os milagres para nós, irmãos, deviam ser, ou devem ser, o natural. Devemos naturalmente viver no sobrenatural, porque Deus nos chamou para viver nesse ambiente. Quando Ele disse, na sua palavra, que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, significa que, assim como a própria palavra de Deus diz, nada nos será impossível. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Portanto, se Jesus fez muitos milagres, como diz o texto de João, muitos outros milagres foram feitos e não estão escritos no livro sagrado. Estes, porém, foram escritos para que a gente creia que assim como Jesus fez naquele tempo, Ele pode fazer hoje também. Porque Jesus é o mesmo naquele tempo, é o mesmo hoje, agora. Ele está aqui presente nesse lugar. Você crê que Ele está aqui? Amém. Ele disse que estaria. Ele prometeu que estaria. Ele prometeu que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria ali no meio deles. Mas Ele está aqui não só para cumprir a sua promessa, mas Ele está aqui também com a mão estendida para abençoar, para curar, para salvar, para mudar vidas, para mudar histórias, porque Deus, Ele é bom o tempo todo. Quando Jesus desceu do monte, o monte onde Ele havia sido transfigurado diante de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus tinha uma patotinha deles, viu, irmãos? Sabia? Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha 3 mais chegados. Era aqueles 3 mais de perto, né? Aqueles 3 que quando só dá para 3, você leva aqueles 3, né? Quando o churrasco só dá para 3, você leva os 3, né? Quando dá para 12, você leva os 12, mas eram aqueles mais chegados. Então, em algumas situações e lugares que milagres extraordinários, e essa transfiguração, quando Ele se transfigurou diante deles, estava lá em cima do monte. Depois que isso aconteceu, eles descem o monte, provavelmente o monte Tabor, lá em Israel. Quando eles chegam lá embaixo, Jesus vê os demais discípulos que haviam ficado, e junto com eles uma numerosa multidão, aquele fuzuê de gente, aquela quantidade de gente, né? E Jesus procura saber o que está acontecendo. É quando vem um pai, cujo filho estava possesso de um espírito maligno, e ele havia pedido aos discípulos para expulsar aquele espírito, mas eles não conseguem. E o pai, então, começa a explicar a Jesus o que era que estava acontecendo, como o espírito maligno pegava aquele menino, lançava ele às vezes no fogo, machucava, tinha crises terríveis. E aquele pai desesperado, como todo pai que se desespera vendo seu filho numa situação dessa, olha para Jesus e diz: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Aquele último suspiro de, eu não sei mais o que fazer. E Jesus olha para ele
Em Marcos 9:23 está escrito, ele diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Diga comigo, tudo é possível ao que crer. Diga outra vez, tudo é possível ao que crer. Jesus foi desprezado, diz a palavra de Deus, irmãos. Ele foi moído, ele foi rejeitado. Ele foi desprezado para que você fosse aceito. Jesus foi rejeitado para que você se tornasse abençoado. Jesus foi ferido para que você fosse curado. Onde que nós sabemos disso? Isaías capítulo 53, um texto messiânico destinado ao Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos o profeta Isaías como o profeta messiânico, mais messiânico do Antigo Testamento, e ele escreve no capítulo 53, versículo 3, ele diz, se referindo a Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Um dos nomes de Jesus é aquele que sofre, ou sofreu, um homem de sofrimento, um homem que sabia o que é padecer, sofrer, porque Jesus se identificou com o seu sofrimento, com o nosso sofrimento. Quem está entendendo isso? Recebe e diz amém. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga, Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. É importante que você perceba, querido, que o tempo verbal aqui está no passado, mas não é um passado que passou, é um passado que continua valendo hoje. Pelas suas feridas nós fomos curados lá no passado. Você não será no futuro, você já foi curado. Quando você coloca a sua fé em Cristo, você toma posse, você se apropria dessa liberação e dessa bênção que já foi liberada no passado e cujos efeitos nos alcançam até hoje e vai alcançar até o dia de Cristo. Porque a palavra de Deus é poderosa para garantir isso. Jesus foi ferido para que as suas feridas, as nossas feridas, fossem curadas. É na identificação que Jesus teve com o nosso sofrimento que nós podemos ser curados. Portanto, não há nenhuma doença, não há nenhuma enfermidade, não há nenhuma tristeza, não há nenhum sofrimento, não há nenhuma angústia da alma, não há nenhum desespero, não há nenhuma ferida da alma, do ser, nenhum trauma emocional, nada, absolutamente nada que Jesus não tenha passado e que Ele não saiba o que você está passando. Mas também não há nada dessas coisas que Jesus não possa resolver, porque Ele morreu para que você tenha vida. Ele foi ferido para que você seja curado. Ele foi desprezado e rejeitado para que você tenha uma autoestima elevada, porque Jesus morreu por você, mas Ele ressuscitou, Ele não ficou na morte. Ele cumpriu o seu papel aqui na terra, segundo a descrição de Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz, o próprio Senhor Jesus, uma sinagoga em Nazaré, sua terra onde ele viveu a sua infância,
se referindo a ele mesmo em cumprimento ao texto de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus veio para proclamar liberdade aos cativos, aos presos. Jesus veio com essa incumbência, a unção que estava sobre Jesus é de libertação para todos aqueles que estão presos. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que todas as vezes que nós chegamos diante de Deus, pedindo, orando, clamando por alguma coisa, você tem certeza de que Jesus é aquele que faz com que a sua oração chegue até diante de Deus, e Ele mesmo se apresenta diante de Deus pedindo ao Pai. Por isso Ele disse: tudo que pedides em meu nome ao Pai, eu farei. Foi com essa perspectiva, com essa fé, com essa segurança, que uma mulher recebeu uma cura milagrosa. Queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 25. A história da mulher que tinha um fluxo de sangue ou uma hemorragia. E diz assim o texto: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, aquela mulher ouviu falar da fama de Jesus. Aquela mulher ouviu falar que Jesus é poderoso para curar. Ela provavelmente ouviu muitas outras histórias de pessoas que foram igualmente curadas, pessoas que foram curadas de muitos tipos de doenças e enfermidades. Ouvir da fama de Jesus é o equivalente a saber que o poder que havia em Jesus era um poder suficiente para fazer milagres. Você crê que hoje estamos aqui e Deus continua poderoso para fazer milagres? Amém. Nós estamos aqui nessa noite, amados, para anunciar a todos a fama de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite para anunciar a fama de Jesus. Você foi chamado para anunciar a fama de Jesus. Ele é famoso, muito mais do que esses atletas aí de futebol que ganham bilhões. Muito mais do que todos aqueles mais populares que existem no mundo. A fama de Jesus continua atravessando séculos e séculos e séculos e séculos e séculos, porque Ele é o mais do que vencedor, Ele é o vencedor.
Como Bartimeu, o cego, aquela mulher ouviu que Jesus estava por ali. Jesus que passou por muitas cidades ali, naquela região de Israel, a fama dele corria por toda parte, e olha que Jesus fazia o anti-marketing. Jesus, quando curava alguém, dizia, fica calado, não fala nada. Irmãos, eu descobri que o anti-marketing às vezes funciona mais do que o marketing. Você diz assim, olha, não conta nada para ninguém, é segredo, aí pode deixar que vai espalhar rapidamente. O ser humano tem uma obsessão por ser um contador de uma boa notícia, ou pelo menos de uma notícia nova. Tu sabe o que aconteceu? O cara só falou com ele e ficou curado na hora, rapaz. Você já viu um negócio desse? E aí a fama de Jesus corria, não tinha jeito, porque, irmãos, como é que você vai esconder um milagre? O camarada era cego, agora está vendo. Quem é que pode? Você pode não gostar do camarada, você pode não gostar de quem curou, você pode não gostar de Jesus, mas você não pode negar o fato que ele era cego, agora está vendo. Você não pode negar o fato que o camarada tinha um tumor cancerígeno, estava matando ele, está aqui o documento, um exame. Uma semana depois ele faz outro exame e desapareceu, não tem nada, os médicos não explicam. O que foi isso, doutor? Não sei, não entendo. Pois é inexplicável, é milagre, milagre não se explica. Desapareceu, Deus fez isso, aquele troço sumir, não tem nem vestígio, não tem nada. Tem o quê? Um documento que diz que eu era tumorento e agora eu não sou mais. Isso é Jesus, quando a fama de Jesus chega, tem que mudar alguma coisa, você crê, né? E ela creu, e ela disse assim, olha, se ele fez na vida de muita gente, pô, vai fazer na minha também. Jesus só não pode atuar na vida de sabe de quem, irmãos? De orgulhoso. Orgulhoso diz assim, eu vou lá nos médicos mesmo, ver se os médicos resolvem, ok, vai lá no médico. Nada contra os médicos, né? Os médicos são uma bênção, né? Débora vai ser uma bênção, uma médica abençoada. Né? Está ouvindo aí, Débora? Amém? Não é um problema, né? Glória a Deus. Mas para quem tem fé, quem crê, vai tocar nas vestes de Jesus, porque é mais fé. E você sabe que a fama dele é longe, a fama dele chegou longe. A fama de Jesus chegou a João Pessoa, meu irmão. A fama de Jesus chegou aqui nessa igreja. Aquela mulher ouviu a fama de Jesus e começou a se encher de fé. O segundo passo que aquela mulher deu foi, ela deu um passo de fé. Ela tomou um passo de fé. Ela disse, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Irmãos, ela não só ficou de ouvir a fama. Se você apenas ouve a fama de Jesus, se você apenas ouve a fama da palavra de Deus, e é apenas uma notícia, isso não vai adiantar nada, isso não vai mudar nada na sua vida. Aquela mulher fez mais do que isso, ela creu, ela determinou fazer algo, ela determinou agir sua fé. E a fé, irmãos, é aquilo que nos impulsiona a tomar uma atitude. Fé não deixa a gente deitado em berço esplêndido, esperando a morte chegar. A fé age, a fé faz algo que você pode fazer. Muitas vezes Jesus fez assim. As pessoas tinham que fazer algo. Jesus podia ter curado todos os cegos da mesma maneira, mas ele não fez assim. Bartimeu, ele disse simplesmente, quero, fica curado. Ele ficou curado na mesma hora. Teve um outro cego que chegou, Jesus fez lodo no chão, passou lodo nos olhos dele e falou, vai te lavar lá no tanque de Siloé. Por que ele não fez a mesma coisa? Porque Deus não faz a mesma coisa sempre, toda vez igual. Deus é criativo. Deus vai fazer de forma diferente. Seu milagre vai ser diferente do outro. Porque o seu é único. Você vai contar e todo mundo vai saber, não, esse milagre aqui é o do fulano. Esse daqui é da fulana, porque foi desse jeito. O cego Bartimeu se encontrou lá com aquele cego do tanque de Siloé e falou assim, como foi? O meu foi assim, eu cheguei, eu gritei, filho de Davi, ele foi lá, me mandou chamar, eu larguei a capa, corri para lá, quando eu cheguei,
me perguntou o que é o que eu queria, eu falei, eu quero ser curado, e ele disse, tá bom, fica curado. E eu vi na hora. Aí o outro falou, não, rapaz, o meu foi mais difícil, o meu foi... eu vi ele fazendo, né, cuspindo no chão, fez lá um negócio, aí eu vi foi aquele negócio melequento nos meus olhos, né, ficou aquele negócio pegajoso, e aí ele mandou eu me lavar no tanque de Siloé, ainda tinha que chamar alguém para ajudar ele a chegar no tanque de Siloé. Sabe por que essas coisas? Porque Deus é criativo. Quando eles se encontram com contar história diferente, não é a mesma coisa. A sua bênção é diferente da minha, mas a fonte é a mesma. Quem recebe da glória a Deus aí? Qual é a distância do seu milagre? Qual é a distância que você está disposto a percorrer para ir em busca do seu milagre? A distância do cego Bartimeu foi a distância dele largar a capa e ir até onde Jesus estava. A distância daquela mulher foi ela sair da sua casa e descobrir onde é que Jesus estava, vencer a multidão e tocar nas vestes de Jesus. Qual é a distância do seu milagre? Talvez a distância do seu milagre esteja somente daqui até ali, 20 metros, onde você pode correr para o altar e pegar aqui nas pontas do altar e crer que Deus vai ministrar cura na sua vida hoje. Talvez seja uma distância maior, não sei, o Espírito Santo vai ministrar seu coração hoje. Se você deseja algo, e eu espero que você já tenha claro isso, porque Jesus vai perguntar a você daqui a pouco o que é que você quer que Ele faça. Quem estiver atento vai receber. Mas aquela mulher não ficou somente desejando tomar um passo de fé. A terceira coisa que ela fez, ela se arriscou e rompeu o protocolo. Você está disposto a romper o protocolo? Você é daquele, não, a multidão é muito grande. Né? Você sabe o que aquela mulher teve que fazer? A lei de Moisés dizia que toda pessoa, especialmente mulheres, mas isso valia para qualquer um, que tivesse fluxo de sangue, hemorragias como aquela mulher tinha, ela não poderia viver no meio das pessoas, ela não poderia sentar nos mesmos lugares que as pessoas sentavam, ela não poderia tocar em ninguém, ninguém poderia tocar nela, sob pena de se tornar imundo. Ela deveria ficar segregada, separada, era quase como um leproso. Tal era a discriminação que havia, uma parte por razões médicas, claro, não havia cura, então havia toda essa dificuldade. Imagina alguém que não pode se assentar junto com os seus familiares numa reunião de família, num almoço de família. Ela não podia sentar junto com eles, ou seja, era alguém fadada a viver no ostracismo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando você sabe que tem um milagre esperando por você, você vai romper o protocolo, vai. Há muitas pessoas na Bíblia, na Sagrada Escritura, que esteve disposta a romper o protocolo. Isso chama-se ousadia, ninguém vai deter. Nada poderia deter aquela mulher. Ela sabe que Jesus pode. Nada, nem ninguém pode parar uma pessoa determinada quando ela está motivada por uma grande fé. Nada pode parar alguém assim. Alguém que tem fé, alguém que está motivado, alguém que está determinado a buscar a sua bênção, a buscar a solução para o seu problema. Nada poderia parar aquela mulher, mas não só ela teve que romper o protocolo, ela teve que se arriscar, porque se ela fosse pega fazendo esse tipo de coisa, tocando nas pessoas, imagina que no meio de uma multidão que ela teve que vencer, ela teve que sair empurrando alguém, sim ou não? Irmãos, e quando a gente chega naquele nível, aquele nível que você sabe que é tudo ou nada, você não tem mais aquelas, né? Por gentileza, você pode afastar aqui para eu passar, eu estou tão precisando de... A multidão não está nem aí, a multidão, cala-te, fica quieto, você está perturbando. Ah, não tem lugar aqui para você. Irmãos, muitas vezes a gente olha para as multidões, para os impedimentos, para os empecilhos, para as oposições, a gente desiste.
E vai se lamentar em casa sozinho, dizer: Deus não me ama, Deus não me ama, por que Deus está fazendo isso comigo? Não, você que está fazendo isso com você mesmo. Deus te deu fé, Deus te deu alvo, Deus te deu um lugar para ir, Deus te deu a conhecer a fama de Jesus, mas aquela mulher decidiu: eu não vou ficar aqui em casa morrendo. Ela não tinha mais nada, ela tinha gastado tudo que ela tinha, com médicos, com tudo que ela pôde fazer, em busca da sua cura, e nada. E ela disse: é a minha única chance. Irmãos, é como se aquela mulher tivesse chegado no fundo do poço. Santo, bendito fundo do poço, quando a gente muitas vezes chega, porque ali a gente tem que tomar uma decisão. E aquela mulher tomou. Ela começou a romper no meio daquela multidão, rompendo, empurrando daqui, empurrando dali. Por quê? Porque ela tem que tocar nas vestes. Ela determinou isso, ela estabeleceu. Irmãos, muitas vezes, nunca critique alguém que estabeleceu um ponto de ligação da sua fé. Para aquela mulher foi romper no meio da multidão e tocar nas vestes de Jesus. Não podia ser diferente? Para ela tinha que ser aquilo. Para o cego Bartimeu foi gritar, até Jesus ouvir. Jesus ouviu a voz da fé daquele homem. Para aquela mulher, não foi gritar, foi: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. A fé determina, irmãos. Aí muita gente fica criticando, né, quem toma, estabelece alvos. Ah, mas a Bíblia não diz isso. Quem foi que disse que a Bíblia tem que dizer tudo o que você vai fazer? A Bíblia é um livro que nos dá uma trilha para a gente prosseguir. A Bíblia não diz tudo que você tem que fazer: acordar de manhã, escovar os dentes, calçar o sapato, tomar banho, cortar as unhas. É bom fazer isso. Por favor, façam isso, né? Escovar os dentes é muito bom, mas você não vê na Bíblia dizendo: por favor, escova, nenhum mandamento: escovarás os dentes toda manhã. Você faz porque deve fazer, não é verdade? Então às vezes você fica criticando: porque não sei quem fez não sei o que lá, e não sei o que. Você não sabe o desespero daquela pessoa, você não sabe o limite que ela chegou, você não sabe como é que a fé dela foi trabalhada, foi estabelecida. Simplesmente não julgue, espera e veja Deus trabalhar na vida daquela pessoa. Essa mulher foi assim, o caso dela é único. A Bíblia não registra nenhum outro em que ela teve que correr, ir atrás, empurrou. Ela podia ter esperado: não, acho que eu vou esperar assim um dia que Jesus estiver bem tranquilo, né? Que Jesus estiver assim assentado debaixo de uma árvore, e assim feliz, e ninguém por perto. Aí eu vou lá e converso com ele: ô Jesus, você podia me curar? Sabe, isso nunca ia acontecer, porque quem está precisando de um milagre não tem esse tempo. Mas o que é mais extraordinário, irmãos, é que Jesus nem estava esperando aquela mulher. Jesus nem percebe quando ela se aproxima, ele percebe quando ela toca. Que todas as vezes que você toca em Jesus com fé, ele vai sentir. Quando a gente toca em Jesus com fé, ele vai saber que você tocou nele com fé. Porque Jesus sabe que na hora que ela toca, sai poder dele, e ele para. Pera, quem foi que me tocou? E os discípulos estão com aquela mente, né, humana, né, natural. Ô Jesus, espera aí. Se eu não bebeu, que eu sei. Como é que é esse negócio? Todo mundo aqui apertando, a multidão está aqui em cima. E você pergunta quem é que te tocou, como é que pode? Aí Jesus: ei, galera, vocês não aprenderam ainda? Eu sei que alguém me tocou com fé. Esses outros que estão me tocando aqui, estão me tocando porque estão empurrando para lá, e eles querem ver milagre dos outros. A multidão não gosta de ver festa. A multidão gosta de ver o milagre dos outros. A multidão gosta de espetáculo. A multidão gosta de circo.
A multidão gosta de coisas extraordinárias. Por isso que jornal que vende muito é jornal que vive atrás dessas coisas. Coisas sensacionalistas. Mas Jesus sabia que alguém tinha tocado nele com fé. E a mulher vendo então, só que a mulher foi curada instantaneamente. Irmãos, imagina só, 12 anos sofrendo do mesmo mal, gastando tudo que tinha. De repente ela sente que foi curada instantaneamente. E Jesus para, e ela não tendo mais o que falar ou se esconder, vai para Jesus e conta a ele toda a verdade. E Jesus simplesmente diz para ela: filha, tua fé te salvou, vai e seja livre do teu mal. Qual é o mal que você quer ser livre hoje? Eu creio que todos aqueles que tocam em Jesus com fé vão receber a sua bênção. Eu não sei qual é a sua necessidade. Só quero que você perceba e receba no Espírito que Jesus veio para pôr em liberdade os cativos. Jesus veio para curar os feridos. Jesus verdadeiramente, certamente, como diz o texto de Isaías, levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. O que é que você quer que Jesus faça hoje? Qual é o mal que lhe aflige? Qual é a limitação que te aflige? E eu quero dizer uma coisa a você: nem Bartimeu e nem essa mulher demonstram em nenhum momento que eles mereciam o milagre. Assim como você e eu também não merecemos. Então não tenha medo, nem vergonha, e nem fique constrangido de pedir. Porque você e eu pedimos na mesma condição. É a graça de Deus derramada sobre nós. Deus derramou a sua graça sobre todos nós. A Bíblia diz, o profeta Joel fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, a tal ponto que nossos filhos e nossas filhas profetizarão, nossos velhos terão sonhos. Isso é milagre. Isso é milagre. São milagres também que estão acontecendo agora mesmo. Famílias sendo restauradas, casamentos sendo reconciliados, relacionamentos sendo restaurados, pecados sendo perdoados, vidas sem propósito começam a ter propósitos, pessoas que não tinham nenhuma razão para viver começam a ter uma vida que vale a pena ser vivida. Por quê? Porque milagres continuam acontecendo hoje. Jesus está presente para produzir os milagres que nós precisamos para hoje. Irmãos, não vai ter milagre no céu, o céu já é um milagre, o céu não vai ter necessidade nenhuma. Os milagres servem para hoje, é para agora, é para hoje, domingo à noite, 27 de agosto. Deus está olhando para você. Qual é o tamanho da sua fé? Você pode dizer como aquele homem, pai daquele menino que estava endemoniado: Senhor, ajuda na minha falta de fé. Me ajude na minha incredulidade. Ele foi honesto. Você pode ser honesto e dizer: Senhor, me ajude na minha incredulidade, na minha falta, na minha pequenininha fé. E Jesus olhou para aquele homem, curou aquele menino, expulsou o demônio. Porque Jesus só precisa que você se renda a Ele. Diga: Jesus, eu sou tão pequeno, eu sou tão necessitado, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Vamos orar, vamos ficar todos de pé.